Pra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Antes de começar a falar do livro propriamente, quero fazer uma confissão para vocês, que na verdade é uma coisa que eu sempre converso com os meus amigos, com as minhas amigas, e são questões para mim, e eu vou dividir agora com vocês. Quando a gente fala em todas essas questões das mulheres, das minorias, eu sempre me sinto muito impotente para começar a falar sobre o assunto, porque eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu sou uma mulher branca, de classe média, eu sou heterossexual, eu nunca sofri com nenhum tipo de preconceito, eu tive a melhor vida que alguém poderia ter até aqui, sem grandes questões, sem grandes traumas, então pra mim é muito complicado falar de histórias que eu nunca vivi. Sempre que eu me coloco para falar dessas questões, eu me vejo numa situação muito delicada, porque a gente vive em tempos hoje que é muito colocada essa questão do lugar de fala, e se não é o seu lugar de fala, você escuta para entender o que está acontecendo, e a partir dessa escuta a gente pode ajudar em todas as causas, no nosso dia a dia, quando a gente vê alguma situação de injustiça. Mas, ao mesmo tempo, eu escolhi ser artista, eu escolhi trabalhar com teatro, que é uma profissão super marginalizada, uma profissão super sem privilégios, e o que me garantiu, na verdade, que continuasse trabalhando com teatro foi justamente o meu lugar de privilégio, porque, infelizmente, se você não tem o que comer, você tem que trabalhar com o que tem que trabalhar, com o que dá dinheiro e o que vai encher a sua barriga. São muitas questões que permeiam aqui a minha cabeça e que a gente vai entendendo conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai crescendo como pessoa, como ser humano. É sobre esse universo feminino que fala esse livro aqui da Virginia. Ele vai ser fruto de várias palestras que a Virginia deu na Universidade de Cambridge, e depois, em 1929, foi lançado esse livro com todos os registros dessa palestra, mas ela reescreveu algumas partes. Virginia Woolf foi chamada para falar sobre mulheres e a ficção, e ela tem um jeito todo peculiar de desenrolar esse assunto. Ela vai adquirir um pseudônimo, né, que eu esqueci o nome do pseudônimo agora, mas ela vai supor que é uma mulher que vai falar através dela. E durante todo o discurso dela, a gente vai ver como é datado, porque é lógico, né, é de 1929, ela vai falar do lugar das mulheres dentro da literatura. Primeiro ela vai começar falando lá do século XVI, da época de Shakespeare, que Shakespeare só foi Shakespeare porque ele era homem, e se Shakespeare tivesse uma irmã mulher com os mesmos desejos, com o mesmo talento que ele tinha, fatalmente essa irmã não seria uma Shakespeare. Ela dá até um nome para a irmã de Shakespeare, que eu também esqueci o nome dela agora. Depois ela vai adentrando ao longo dos séculos, né, até chegar no século que ela vive até então, que é o século XX, e ela vai discorrendo sobre as mulheres ao longo desses anos todos, quais as mulheres que começaram a escrever, qual a importância delas, como elas eram subjugadas quando escreviam pelos homens, quanto que o fato de ser mulher interferia no que as mulheres escreviam, porque as mulheres, elas não tinham um tempo para escrever. Elas não podiam se dedicar à literatura, à escrita, porque tinham muitos outros afazeres, o cuidar da casa, o cuidar do marido, de toda essa rede doméstica a qual a mulher sempre foi encabida durante toda a história. Resumidamente, o livro chama Um Teto Todo Seu porque ela diz que se uma mulher pudesse ganhar 500 libras por ano e ter um aposento todo seu, ela poderia então ser uma mulher que escrevesse. Ela vai falar, inclusive, das mulheres que escrevem nos intermeios dos afazeres, como que isso interrompia o fluxo de pensamento da narrativa, os personagens. Então ela vai contando várias histórias, e por isso que eu comecei o meu vídeo da maneira como eu comecei, falando do meu lugar de fala, do meu lugar de privilégio, do meu lugar em que eu
posso realmente fazer o que eu bem entender, porque eu tive oportunidades na vida, porque no primeiro momento eu vejo esse livro muito datado, porque as coisas mudaram radicalmente. Então, apesar das mulheres ainda precisarem conquistar muitas coisas ainda, porque existe ainda muita desigualdade, muitas conquistas já vieram de 1929 para agora. E eu fiquei pensando até que ponto que isso é datado, porque eu tô falando desse meu lugar de privilégio, porque eu não sou uma mulher negra, eu não moro na periferia, eu não tenho que passar por situações que me levem a me submeter a algumas coisas. Então eu não tenho que abdicar de coisas que eu quero fazer porque eu tenho uma criança e tenho que pegar um ônibus que vai ficar 5 horas para ir e voltar do meu trabalho todos os dias. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com coisas que outras mulheres não têm a oportunidade. Até que ponto que tudo isso é tão datado assim? Ao mesmo tempo, na semana passada eu fiz um vídeo para vocês falando da Angélica Freitas, e a Angélica Freitas, quando começou a escrever, ela teve muita dificuldade de encontrar escritoras, mulheres que escrevessem poesia. E isso não faz tanto tempo assim também, faz 10, 15 anos. Dentro das artes eu vejo que as coisas estão também mudando bastante. Nós temos mulheres que são mulheres que se destacam muito no seu ofício, grandes escritoras, grandes atrizes, grandes diretoras, mas ainda é uma parcela muito reduzida do todo. E é muito interessante a leitura desse livro porque vai fazer você confrontar e questionar toda a nossa realidade, porque ela vai falar aqui da mulher na literatura, mas isso se estende para todo o mercado de trabalho, para todas as áreas, para todos os setores em que a gente é subjugada pelo fato ainda de ser mulher, porque a gente cansa de ver por aí anúncios de empregos, por exemplo, em que para a mesma função, para a mesma carga horária, para o mesmo tudo, você vê lá, o homem ganha R$1.000 e para as mesmas funções a mulher vai ganhar 750. Então ainda existe uma diferença muito grande. Tem um trecho muito legal que ela fala no final do livro: a liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia depende da liberdade intelectual e as mulheres sempre foram pobres, não só por 200 anos, mas desde o começo dos tempos. As mulheres gozam de menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos atenienses. As mulheres, portanto, não tiveram a mais remota chance de escrever poesia. É por isso que dei tanta ênfase ao dinheiro e ao espaço próprio. No entanto, graças à labuta de mulheres obscuras do passado, esses males estão prestes a ser corrigidos. E ela fala isso lá em 1929 e de 29 para cá, tivemos mais muitas labutas de muitas mulheres e temos labutas todos os dias para que todos esses males sejam exterminados e a gente, enfim, possa viver em perfeita igualdade, em perfeita harmonia, mas isso é absolutamente utópico, né? Porque o sistema em que a gente vive não vai permitir, não é mesmo? Ainda tem muita luta para acontecer. Eu recomendo muito a leitura desse livro, principalmente se você não tem muito contato com a escrita da Virginia. Eu acho que esse aqui é um ótimo começo, porque é uma leitura fácil, é uma leitura rápida. O primeiro capítulo dele eu achei bem difícil e tem mais ou menos umas 38 páginas, então o comecinho demorou para engatar, mas depois que engata vai que vai. Eu demorei um pouco para ler, porque eu demoro para ler mesmo, eu me distraio com várias leituras ao mesmo tempo e vejo um monte de filme, um monte de coisa, então eu demoro para ler. Mas eu li em uma semana, mas eu acho que esse livro aqui dá para ler até em um dia, se você for uma pessoa empenhada e focada, que não é o meu caso. E é um ótimo começo para entender um pouquinho de como a Virginia pensava. Todo esse pensamento da Virginia está muito presente na literatura dela, que é uma literatura bem densa, bem difícil, mas que vale muito a pena entrar em contato e conhecer pelo menos uma vez na vida. Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Digam aí o que vocês acharam, vamos conversando nos comentários. Se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram pra gente ir conversando durante a semana e a gente se vê na próxima. Um beijo pra vocês e tchau!